Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada. Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 22/3, do volume 8, trecho 58. O inimigo, por via indireta, busca turbar a alma. Encontrando-me em meu habitual estado, estava me lamentando com meu sempre amável Jesus por meu pobre estado presente. E com toda a amargura de minha alma lhe dizia: vida de minha vida, não queres já ter compaixão de mim? Para que viver com isso? Não queres mais servir-te de mim. Tudo terminou. É tal e tanta minha amargura que pela dor me sinto petrificada. Mas o que é mais, que enquanto eu estou toda abandonada em teus braços, como se nem sequer desse um pensamento à minha grande desventura. Os outros, e tu sabes quem são, sussurram ao ouvido: e como? E por quê? Então você cometeu pecados? Você se distraiu. E o que é pior, enquanto me dizem isto, eu sinto que não quero ouvi-los, pois é como se interrompesse o sonho que você me faz fazer nos braços de sua vontade. Jesus talvez não tenha se dado conta de quão duro me é esta dor, pois de outra maneira viria me socorrer. E outras muitas tolices lhe dizia então, e o bendito Jesus me disse: minha filha, pobre filha minha, querem te afligir, não é verdade? Ah, minha filha, faço tanto para te ter em paz e eles querem te perturbar. Não, não. Deves saber que o primeiro a ficar chateado se tu te ofenderes seria eu. E por isso seria o primeiro a dizer-te, e se nada te digo, não te preocupes. Mas quer saber quem é a causa de tudo isto? É o demônio. Ele se corrói de raiva cada vez que falas dos efeitos de minha vontade, a quem se aproxima monta em furor, e não podendo ele aproximar-se a quem faz minha vontade diretamente, dá a volta e vai a quem pode aproximar-se sob aspecto de bem, para ter, pelo menos, a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma, no qual me deleito em habitar. Então é interessante, né, que Jesus está trazendo nesse trecho justamente isso, né, essas perturbações, né, que se a gente se deixar levar pelas perturbações, pelo que acontece, acaba tirando essa paz, né, a paz na habitação dele, né, e ele também, vamos dizer assim, ele fica, né, triste, ele também fica perturbado, vamos dizer assim, né, porque ele está ali habitando, né, então ele vai sentir o que a gente sente o que ele sente e ele vai sentir o que a gente sente, né, porque aquela alma está, né, consumada, então, aquela vida de união, né, então assim, se a alma, né, ficar triste e perturbada, vai perturbar essa paz, né, no nosso interior, né, onde Jesus habita. Então, que interessante que ele está dizendo, né, o demônio, ele não pode atacar a gente diretamente, mas ele usa, né, outros meios, né, ele não tem como vir diretamente, né, nos atacar, mas, né, ele usa de circunstâncias, usa de pessoas, acontecimentos, e serve dessas coisas para perturbar por um mínimo que seja, querer tirar essa paz na alma, né, que interessante, né, e é nisso que a gente tem que ficar assim, que esse trecho está falando, essa questão da gente manter a paz, né, que como a Aline falou, é nisso que a gente tem que tirar nesse trecho de hoje, é essa questão de não se perturbar, né, entender que como é que porque às vezes assim a gente sabe, como a Aline falou, a gente sabe que Deus se serve das pessoas para vir falar com a gente, né, ele se serve também, né, de pessoas e acontecimentos para falar com a gente. Mas a gente sabe que Jesus, ele não é superficialista. Então tá aí a diferença. Quando eu entendi isto,
que nem de um dos trechos que a Aline meditou na Escola da Divina Vontade, né? Isso ficou cada vez mais... Depois que eu entendi isso, nossa, é outra coisa. Então, assim, a gente realmente, quando a gente passa a ter esse conhecimento e entende, a gente não se perturba, né? Por nada. Não tira, não se perturba, essa paz não sai, né? Pode vir falar o que for, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele, quando traz os acontecimentos, não é assim um acontecimento superficialista, né? A gente sabe que ele só olha a vontade da pessoa, né? Com que movimento ela está fazendo, que movimento, né? No que ela está se movendo, né? Então ele vai mostrar o interior. Quando ele traz um acontecimento, uma situação, ele traz de um modo que é porque eu não sei colocar em palavra, mas é algo que é do interior, né? Mesmo que seja algo ali, uma situação, um acontecimento que a gente está vendo externamente, mas a gente consegue, eu não sei explicar, a gente consegue olhar ali e ver, né? Ele mostra o interior do que está acontecendo, que a gente está vendo. Nossa, é muito difícil de explicar. Mas quando a gente passa a entender, a gente consegue, né, não se perturbar. Né? A gente consegue entender e manter essa paz. Né? Porque quando as pessoas vêm em nossa direção, um exemplo da mensagem que eu recebi, né, lá do canal, a mulher foi super superficialista, né? Me criticando de uma forma superficial. Dali já dá para ver, ó, a diferença, né? Quando é coisas do demônio que vem ali, eu se servir das coisas para querer atingir, para querer tirar essa paz na alma, que é a alma ali que está, onde Jesus está habitando. Porque ele não pode atacar diretamente, ele sabe a gente sabe como é que ele é, né? Ele não tem como atacar diretamente a Deus. Então ele se serve dos meios, né? Então é por isso que ele se serve, né, da humanidade para ferir a Deus, porque ele não tem como ir diretamente. Então, vamos pensar assim, é a mesma coisa. Ele não tem como atacar diretamente um filho ali da divina vontade, né? Onde Jesus está vivendo, onde Jesus habita naquela alma, ele não pode ir diretamente lá, ele não consegue atacar diretamente. Né? Então ele vai se servir de outros meios indiretamente para perturbar aquela paz, onde Jesus tá ali descansando, está habitando, né? Então, foi isso. É muito clara a mulher da mensagem, né? Super superficial, falando de coisas superficialistas, de voz e não sei o quê. Totalmente superficial. E não trouxe perturbação nenhuma. Porque foi muito claro ver ali. Foi muito claro. Então, não perturbou. Não era coisa ali de Jesus que estava assim, né? Que era Jesus estava dizendo, você tem... Não, que Jesus não olha para isso. Ele mesmo falou, eu não olho para o tamanho da obra, eu não olho como você está fazendo aquilo, né? Assim, mas eu olho a intenção. Qual foi a intenção? Qual é a sua intenção de você estar gravando esses áudios? Qual é a sua intenção? Ele vai olhar para a intenção do coração da alma e ele sabe qual é a intenção. Então, se a gente entende isso, né? Pode chover canivete na nossa frente, pode vir canivete em nossa direção, a gente não vai se perturbar. Não causa perturbação, que é isso que a gente tem que ter atenção, essa atenção, ficar atenta para não trazer perturbação, né? Para a morada de Deus. Não trazer perturbação, porque senão ele vai, né? Se a gente ficar triste e se perturbar, ele vai ficar perturbado, ele vai ficar triste. Então, muito interessante. E outra coisa, antes de eu ler, parte até com um trecho de hoje também. Né? Antes de eu ler aqui o trecho, né? O meu filho veio me chamar. Ele estava assistindo os desenhos ali. Aí ele queria me chamar, né? Me chamou, eu fui lá ver o que ele estava vendo. Aí ele estava assim, parece ser tão inocente, que é um desenho, parece ser tão inocente, né? Aí eu fui ver, fiquei observando, né? E ele me mostrando aí. E eu observando a cena. Aí eu fui conversar com ele, porque a cena parece ser inocente. Mas aquela cena ali estava mostrando que, resumindo, né, como mostrando que os pais são malvados, né, e a atitude da criança lá, como ensinando assim a ser uma criança desobediente, que não respeita o pai, não obedece o pai, a cena toda era isso, né, mas mostrava que os pais são maus, que os pais não são bons para os filhos, que os pais, sabe, a cena em si ele mostra que os pais são horríveis, que os pais são maus, né, que os pais não prestam, que os pais, né, que
que você não deve obedecer tudo que os pais falam, porque os pais, né, não querem ver você feliz. É mais ou menos isso. Horroroso. Eu olhando um desenho que parece inocente, né? E na história que o pai não deixou o menino ficar com um brinquedo, mas porque era um brinquedo, na história, tipo um brinquedo malvado, que era do mal, um brinquedo, uma coisa assim. E o pai não queria que o menino ficasse com aquele brinquedo, e o menino estava pegado a esse brinquedo, e o pai tirou o brinquedo desse menino e deu, tipo uma ovelhinha, deu um brinquedo mais inocente para ele. E esse brinquedinho, ele tem tipo, ele é tipo, ele não é um brinquedo qualquer, ele tem vida, sabe? É um gatinho que tem vida, essas coisas assim. Olha só a loucura que é esse desenho. E o gatinho volta, esse gatinho que ele é malvado, ele volta e vê o menininho com outro brinquedinho na mão, com esse cordeirinho, uma ovelhinha na mão. Ele fica super bravo e ele entra na casa e joga exala um veneno na boca, e mata os pais. E ele se abraça com o menino fica feliz quando vê ele. E ele mata os pais e os meninos, tipo assim, não tem reação. Não fica triste porque os pais morreram. E fica feliz porque o gatinho voltou, sabe? E o gatinho lá abraçado com ele assim, e os pais lá, né? Envenenado lá, um caído, sabe? E o gatinho lá voltou pro menino e o menino lá, sabe? Sem reação nenhuma. Que gostou porque o gatinho voltou. Então, olha só, né? Parece ser inocente. E quantas crianças não assistissem e os pais ficam boiando, né? Nem presta atenção. E eu fui conversar com meu filho, ó, e fui explicar para ele, não é assim, não assiste a isso, né? E meu filho ficou assim até chateado, assim, tampou os ouvidos e aí você está vendo, meu filho? Por que a mamãe está dizendo isso? Olha só a sua reação. A sua reação e o que você está falando, você está achando que a mamãe é malvada. A mesma coisa que o desenho está mostrando a você. Então eu tive que chamar a atenção dele, corrigir ele e mandar ele tirar. Eu disse, se você continuar assistindo isso, eu vou ter que tirar o computador de você de vez. Né? Então, naquela situação, eu poderia, se eu fosse assim, superficialista e não tivesse, né, atenta, eu poderia olhar assim, nossa, eu fui igual aquela história que aconteceu, eu tô sendo malvada, como os pais estavam fazendo com a criança. Porque na cabeça das crianças é isso, né? Então, nossa, eu repeti o que aquele deve se eu tivesse superficialista, né? Me levar pelo que eu estava vendo, né? Eu poderia estar olhando assim, nossa, meu Deus, nossa, como eu fui horrível com meu filho. Fiz exatamente do que o desenho está mostrando para o meu filho, então meu filho está confirmando. Se eu tivesse preocupada com isso, o meu filho está confirmando ali do que está passando no desenho, que eu sou uma mãe malvada, que não deixa, sou ruim, né? E a mesma reação dele ali e eu tive que conversar com ele, chamar a atenção dele, ele ficou super triste, ela chorou, e ele tirou, né? Mas ele ficou assim, super chateado, na hora mais, né? Depois ele tirou, entendeu? Mas ele ainda assim ficou chorando lá, e eu vim aqui fazer minha meditação, né? E não me senti culpa nenhuma, porque eu sei, né? Aí a gente vê assim, qual foi a minha intenção, né? Ensinar o meu filho, tirar isso. Então foi uma intenção boa essa correção que eu dei a ele. Não foi porque eu quis ser malvada com ele que eu quis, né? Amarrar meu menino, deixar, entendeu? Não, porque se eu quisesse podar meu menino, amarrar meu menino e não respeitar a liberdade dele também, ele não estava nem mais com esse computador que por mim realmente eu nem estava usando. Porque tem que estar de olho, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Se eu olhasse a superficialidade da situação do acontecimento ali, eu teria me perturbado com aquela situação do meu menino estar vendo aquele vídeo, ter visto aquele vídeo, e se eu tivesse olhado superficialmente, eu estaria dizendo, nossa, eu reagi exatamente como ele está acontecendo no desenho, nossa, como eu sou mal, e eu estaria confirmando isso para o meu filho também, nossa, que os pais é isso. Mas eu não estava preocupado com isso, eu conversei com ele, expliquei para ele, e fiquei em paz, eu não fiquei me perturbando, porque eu sei qual foi a intenção. Depois que eu entendi isso, nossa, depois do trecho da Escola de Notas que a Aline leu, eu já não me perturbava, ver aquilo foi só uma confirmação, né, de entender quando é Jesus que vem trazer, né, através daquele acontecimento dele quer falar algo pra gente, né, ensinar algo pra gente, falar algo pra gente, e quando, né,
indiretamente coisas do demônio, porque ele é muito superficialista. E a gente tem que olhar, sempre quando acontecer alguma coisa, a gente tem que olhar para dentro, né? Olhar para a intenção, né? Então, como Jesus está falando aqui, se eu não te falei nada, então por que tu se perturba, se preocupa? Se eu não te disse nada, né? Então, o que ele fala aqui no trecho aqui? Não sei se eu já li essa parte. Aqui, ó, minha filha, querem te afligir, não é verdade? Ah, minha filha, faço tanto para te ter em paz e eles querem te perturbar. Não, não. Deve saber que o primeiro a ficar chateado se tu te ofenderes seria eu. Por isso seria o primeiro a dizer-te, tá vendo? E se nada te digo, não te preocupes. Então é isso que a gente tem que ficar atenta, né? A gente só precisa ficar atenta ao movimento, né? Ao que Jesus nos fala no nosso interior, né? Como eu já falei, Deus ele não é superficialista. Mas foi muito incrível entender esse trecho. Ele não é superficialista. Então a gente, né, tem que olhar a situação de forma assim espiritual mesmo, né, olhar para o interior, né? Se Jesus não falou nada, se a gente tá vendo que aquela situação em si é superficial, né? Totalmente assim, né? Coisas assim que externas, a gente vê, sabe? Eu não sei, a gente não sei explicar, né? É só quem vive a gente sabe, né? Quando a gente tá tendo esses conhecimentos, a gente que tá tendo, a gente sabe e entendendo essa diferença, né? A gente vê quando as coisas é superficial, Jesus mostra, né? Eu não sei explicar isso com palavras, mas a gente percebe a diferença. Mas quer saber quem é a causa? É o demônio. Ele se corrói, ó, de raiva que cada vez que falas dos efeitos de minha vontade, a quem se aproxima monta em furor. E não podendo ele aproximar-se, quem faz minha vontade diretamente, dá a volta e vai a quem pode aproximar sob aspecto de bem. Né? Como a mulher lá, né? Um aspecto de bem. Nossa, né? Melhora a sua voz aí, né? Tipo assim, né? Sua voz é muito mal, você lê muito mal. Nossa, você fala muito baixo, muito pra dentro, não sei o quê. E parecia uma coisa bem, né? Uma crítica construtiva ali, né? E, né? Parece ser um bem, mas tá vendo como é superficialista, né? E é incrível porque ele se debate de raiva, como Jesus está dizendo, porque uma coisa que era para perturbar a alma ali, traz glória para Deus, muito pelo contrário. E ele sai enfurecido, porque ele foi instrumento, ele acabou sendo instrumento de fazer um bem, de trazer uma glória para Deus. Para ter, pelo menos, a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma, na qual me deleito em habitar. Por isso, de longe, troveja e relampeja, acreditando fazer com isto alguma coisa. Mas, pobrezinho, a força de minha vontade rompe suas pernas e faz cair trovões e relâmpagos sobre ele mesmo, tá vendo? Né? Porque a alma não se perturba, né? A alma ali não deixa se perturbar pela superficialidade, pelas críticas, o que as pessoas vão pensar, vão dizer, pela situação ali. A alma não se perturba. É isso que a gente tem que ficar atento, a não trazer perturbação para o céu, né? Para o céu de Deus, que é a nossa alma. A gente ficar atenta diante aos acontecimentos, às situações, não tá preocupado com crítica de ninguém, não. Né? Com essas situações, não, porque senão vai trazer perturbação, e é isso que ele quer, porque ele não pode atingir diretamente, então ele vai se servir desses meios para perturbar o céu, né? O descanso de Deus na alma, né? É isso que ele quer trazer perturbação, e acaba, né, trazendo glória para Deus, né? A alma entendendo isso, meu Deus, quanta glória vai dar para Deus, né? E quanta confusão pro demônio. Ai. E fica mais enfurecido que antes, fica enfurecido, porque ele queria ali perturbar a alma, né? Trazer perturbação, fazer o mal, né? Tirar a paz de Deus na alma. E acabou que, né? Sendo confundido ali, sendo humilhado e sai enfurecido. Por quê? Ele acabou sendo instrumento daquela situação que ele trouxe. Aquilo, né? Aquela crítica, aquele acontecimento, ele quis trazer perturbação ali, né? Vamos dizer assim, tem uma vitória ali e acabou sendo derrotado, humilhado e sendo instrumento para dar glória a Deus. Nossa, que fúria, né? Ai, meu Deus, como ele é bobo, né? Ah, Jesus, por isso que é importante a gente entender isso, não deixar que nada
tire a paz, né? Nada, nada, nada. Além disso, não é verdade como você diz. Que vantagem tem o meu estado? Deves saber que na alma que faz em verdade minha vontade, é tal e tanta a virtude de meu querer, que no lugar onde esteja dita a alma, se eu me aproximo para mandar castigos, encontrando minha vontade e meu mesmo amor, não quero castigar a mim mesmo nessa alma. Que lindo, né? Então, quando ele se prepara para derramar o castigo, onde vamos pensar assim, né? Naquele bairro onde ela mora, né? Naquele local que ela mora, na casa que ela mora, ele, né? Às vezes quer derramar o castigo, mas ele vê que naquele local tem a habitação dele, a alma que faz o querer dele. Então, quando ele olha para ela, sabe, desarma e ele vai correndo ali, né? É ali, em vez de castigar, então ele, nossa, se deleita e abraça aquela alma, nossa, ali a minha filha, né? Ali tá ali eu mesmo ali, né? Ele vê ele mesmo ali, né? A habitação dele, o céu dele ali, então desarma ele, né? É mais, ó, por ela fico ferido e sem forças, tá vendo? Então aí ele não tem, é como se Jesus perdesse a coragem de castigar ali, né? Vamos dizer assim, porque ele fica desarmado de ver aquela alma que fazem tudo o querer dele, aquela habitação dele ali. Meu Deus, já pensou? E em lugar de castigar, vou lançar-me nos braços dessa alma que contém meu querer e meu amor. Me descanso e fico descansado, né? Então, por isso, aí ele descansa, né? Em vez de ele castigar, é por isso que ele faz a gente participar, né? E a gente não murmurar quando a gente vai passando também diante de uma dificuldade, né? A gente não se perturbar diante de uma dificuldade, de uma cruz que a gente estiver passando, né? Ficar em paz, né? Nas cruzes também, porque aí a gente vai estar dando descanso para Deus, né? Olha só a importância, né? De nunca se perturbar diante de uma situação, ou até diante de um sofrimento, né? De uma cruz, a gente continuar mantendo essa paz, né? E entendendo isso, nossa, sou a habitação de Deus. Ele está aqui, né? Então, não quero que ele se perturbe, eu quero que ele descanse, né? Eu posso sofrer o que for, não me preocupo, pode falar o que falarem, pode fazer o que fizerem para mim, né? Não sei, estou passando por essa cruz e vou passar por essa dor, né? Para que Jesus descanse, né? Ele faz a gente participar das dores dele. Então, a gente tem que botar isso na cabeça, né? Eu vou sofrer, vou passar por isso, porque senão, né, acabar que, né, Jesus, deixando, assim, Jesus sofrer, né, então, vou sofrer, eu quero sofrer no lugar, eu quero dar esse descanso, ele já sofreu demais por mim, né, tanto que Deus sofre pelas ofensas, os pecados e ingratidão da humanidade, nossa, e ele tem uma habitação onde ele pode descansar, e eu vou trazer também perturbação para ele, não, né, então eu sofro o que for, se for necessário sofrer, eu vou sofrer, para que meu Deus possa repousar e descansar, ter descanso, tadinho, né? Porque a humanidade, os homens não dão descanso para Deus, né? De tanta ofensa, de tantos pecados, de tanta ingratidão. Meu Deus, e é por isso que ele, quando ele vê uma alma que faz o querer dele, ele corre para abraçar aquela alma e vai repousar, descansar. Que ele encontra um local, porque para onde ele olha, ele só não tem onde repousar a cabeça dele, não tem. Só tem ofensa, ofensa não tem aonde, mas quando ele vê, então ele vê tantas ofensas no sul que ele quando está preparando para castigar, ele encontra aquela alma, ele vê aquela alma que faz a vontade dele, que é o descanso dele, o repouso dele, então desarma e ele vai correndo descansar lá. Nossa, é muito incrível isso, né? Ah, se tu soubesses em que aperto de amor me põe e quanto sofro quando te vejo minimamente descontente ou perturbada, por minha causa estaria mais contente. E os outros deixariam de te causar incômodo. Né? Sofrer por amor desse deveria ficar contente, porque você está sofrendo no meu lugar, né? Não se perturbe, você está sofrendo por amor de mim. Está sofrendo por amor a mim. Então, você não devia se perturbar, né? Não devia, você deveria ficar contente, né? E você entendendo, a gente entendendo isso, não deixaria que nada causasse incômodo,
né? Porque se ele está sofrendo por amor dele, nós está sofrendo no lugar dele. E ele está repousando, ele deveria ficar contente com isso, né? Não se perturbar. E eu, vês, ó Jesus, quantos males faço, até te fazer sofrer tanto. E Jesus imediatamente, porque ela estava sofrendo ali de amor, né? Ali porque, né, da privação de Jesus, porque ela não estava sofrendo mais e tudo mais. Então ela estava sofrendo de amor, né? Porque ela queria sofrer mais por Jesus, ela sofre pela privação, né, de Jesus. E esse sofrimento, ela, Jesus, você tá vendo como eu te faço sofrer tanto? Aí ele vai dizer, minha filha, não te perturbes por isso. Os sofrimentos que me vêm do amor, que ela estava sofrendo por amor a eles, aquele sofrimento que ela estava passando era amor, por amor a Deus, né? Por amor a ele. Então, da alma contém ao mesmo tempo grandes alegrias, né? Então, assim, ele sofre, mas ao mesmo tempo é uma alegria para ele, que ele está vendo aquela alma que ela está sofrendo, não por coisas da terra, não por apegos humanos, não por apego a criaturas, por paixões que aquele sofrimento, não, está sofrendo por ele, por amor a ele, por querer sofrer por amor a ele. Então, assim, ó, porque o amor verdadeiro, porque leva sofrimentos, não está jamais separado de grande alegria e indivisíveis contentes. Então, é um sofrimento que ao mesmo tempo está dizendo, né? Ele, né, um sofrimento que traz alegria para ele ao mesmo tempo, porque é por amor a ele. Ele está olhando assim, nossa, aquela alma está sofrendo por mim. Quantas almas aí estão aí, né, se acabando e sofrendo por coisas superficiais, se acabando, sofrendo, se perturbando por coisas do mundo terrenas, né? Por causa que não tem mais aquele carro, porque precisou vender aquele carro, porque não tem aquela casa que dos sonhos, né? Porque no trabalho tá difícil, tem tanta coisa superficiais e coisas assim, de apegos, de coisas mundanas, e olha para aquela alma que está sofrendo por mim, por amor de mim. Ele tá vendo ela sofrer, ele não gosta de ver a gente sofrer, né? Ele tá dizendo assim, é uma dor, mas é uma dor que traz alegria, porque é por amor a mim, é por mim, né? Ela tá ali, ela vive no mundo, vive nessa terra, né? Com tantas distrações ao redor dela ali, com tanta coisa, mas ela tá ali, né? Focada em mim, para me amar, para sofrer por mim, prestando atenção em mim, me ouvindo, né? No meio de tanto alvoroço, ela tá assim, toda atenta, tá olhando para mim, né? Tá vivendo aqui como se não vivesse mais, né? Então é muito incrível. Então isso é uma alegria para ele, né? Por isso que tá dizendo aqui, né? Amém. Acho que é isso, né? Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós, Fiat.